feito da minha vida. Eu, sabe quando tu para e tu olha assim, todos os dias isso, eu levanto cedo, daqui eu levanto, vou deitar, vou dormir. Mas e aí? Aí começou a pergunta, né? Quem sou eu? Do que eu gosto? Do que eu não gosto? É isso, senhoras e senhores. Hoje eu tô muito feliz porque eu estou com vocês. Vocês estão no Encast, como eu sempre falo, vocês estão em cast. Hoje eu recebo mais uma convidada mega especial. E ela acabou de falar pra gente que ela tem o nome de princesa. É isso? É. E aí, a gente vai tratar muito de desenvolvimento humano. É, Vai ser uma brisa, como eu falei no episódio com o Dani, que uma brisa bem gostosa, uma brisa bem forte, um assunto seríssimo e gostoso. Eu gosto muito de falar disso. Falo bastante com ela porque, enfim, não vou dar spoilers, né? E aí eu queria. Uma coisa que eu nunca falei no começo, mas vocês devem estar vendo aqui embaixo que passou lá o sininho, clica ali e segue o canal. Faz favor, gente, vai. Isso aí ajuda pra caramba, tá? Esse episódio tem um oferecimento da Bamberg. Já vou logo falando, depois vou fazer um merchan. A cervejaria mais premiada do mundo. Daqui a pouco ela vai aparecer na tela também. E, e da agência Almaguma. Também da Remar Mentoria. A gente vai com o fazer maior merchan de prazer. todo mundo aqui. E é isso, gente. E eu quero que vocês recebam de coração aberto e com a felicidade que eu tô. Maria Cecília Peixoto, minha convidada querida de hoje. Corrigindo, Maria Cecília Garcia da Silva É Peixoto. isso, nome de princesa. É por isso. Seja muito bem-vinda ao Muito Incast. obrigada, muito obrigada. Feliz, feliz demais em receber você aqui. A gente fala muito online. Demorou, né? Que olha que vem. Demorou. Esse é o nosso terceiro encontro ao vivo, assim. Primeiro foi um almoço pra gente se conhecer, né? Quando a gente decidiu trabalhar junto, uma empresa e prestar serviço pra sua empresa, Uhum. né? Depois foi no meu aniversário, que eu fiquei mais feliz ainda, que foi muito bom aquele Que só dia. eu que não conhecia todo mundo lá. É. E a galera vai descobrir que tem um porquê disso. Enfim, e hoje aqui no estúdio, pra gente bater um papo, pra galera conhecer, né, o que a gente faz, o que você faz, te conhecer. Então, como de praxe, eu vou pedir pra que você se apresente, fale um pouquinho, né, quem é você, pra gente entrar no desenvolvimento aí, humano. Então, sou a Maria Cecília, sou gaúcha de Porto Alegre. Faz 4 anos que eu tô aqui em São Paulo. Vim pra cá por questões profissionais. Show. Foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida, porque assim, depois dos 50, tu fazer uma mudança assim, ir para uma cidade onde tu não tem família, porque minha família ou é do Sul ou é do Rio de Janeiro. E tu decidir assim, eu vou fazer esse experimento, na pior das hipóteses eu volto. Mas foi uma das melhores E decisões. ficou. E fiquei, não tenho, vou só de visita pro Sul, né? Mas eu acho que isso também foi que motivou a sair da informalidade, de fazer as coisas de qualquer jeito, que foi quando eu conversei contigo. Não, agora eu já venho fazendo isso, né? O que é isso, né? Ou era o coaching, ou era a mentoria, mas um jeito doméstico, né? Vai lá fazendo coisas pequenas, que agora quero dar cara de negócio mesmo, para isso preciso de ajuda, porque eu sei que sozinha eu não consigo fazer. E aí, nesse contexto que surgiu a Remar, que não é filha única minha, tenho uma amiga querida, que é a Gabriela Lima, que a gente fez muitos projetos junto, e um dia a gente disse assim, cara, vamos parar de colocar o que a gente sabe que a gente faz bem a serviço dos outros e vamos construir algum pra gente. Show. E aí, nisso, o universo veio se movendo, trazendo pessoas que a gente precisava para fazer um planejamento estratégico, e aí começamos a nos bater, porque a gente sabia que precisava de alguém fera para trabalhar, não só um social media, sabe, mas uma pessoa para nos ensinar, para nos levar por esse universo fora do mundo corporativo que eu tô habituada a viver. Eu sei que lá muita gente conhece a Maria Cecília, mas fora dele eu não sou quem é lá na fila do pão.
E aí a gente precisava de ajuda e foi que o universo, também pelo networking, colocou o teu nome pra gente. E eu digo assim, Gabriela, eu acho que esse cara aqui, vamos conversar com ele. Mas se esse, eu digo, não, eu sei que as outras pessoas que a gente está explorando não vão trazer, não vão fazer o que nós precisamos. Vamos fazer. Ela, mas é amigo, dinheiro. Não sei, o dinheiro vai surgir. A gente tá com um propósito, o dinheiro surge. E realmente as coisas foram se montando, foram se estruturando. E isso que me deixou mais tranquila, né? De ver que eu não estava forçando nada. Eu tomei a decisão de fazer, de criar, então, a minha consultoria, a minha empresa, né? Que vai fornecer. Que o sonho do meu coração é que eu chegue num ponto de maturidade nesse negócio que eu vá trabalhar só com mulheres, porque são essas que a gente precisa. E eu foco Uhum. muito dentro do mundo corporativo, porque eu tenho a minha história lá dentro, Tá. né? Então, por isso que eu digo, Você identificou ali as personas pra você já. as pessoas sou eu. São as minhas diferentes fases. A fase do que, quem sou eu, para onde vou, quem sou eu, porque essa pergunta é a que basta. E tudo começou acho que 2016, quando estavam conversando sobre a reforma da Previdência. E o meu era trabalhar, levantar cedo, aquela coisa, cumprir o expediente. Chegava em casa, fazia um potão de pipoca e sentava na frente da televisão até umas 9 horas. Nisso que eu fui a quase 110 quilos sem perceber. Aí um dia teve uma quebra-quebra, tava naquela coisa, todo mundo fazendo passeata. E eu sentada na frente da televisão e eu, sabe quando acho que Deus disse assim, cara, chega. Vamos botar um pingo de consciência nessa criatura. Eu digo, é isso. É assim que termina tudo. A gente trabalha, trabalha, trabalha. Aí tem que ir pra rua fazer um quebra-quebra para resgatar os nossos direitos, para uma aposentadoria, para te comprar fralda, para te. E o que. Às vezes parece que às vezes precisa de um caos, né? Pra dar uma. Eu digo, é isso. O que eu tenho feito da minha vida? Eu, sabe quando tu para e tu olha assim, todos os dias isso. Eu levanto cedo, daqui eu levanto, vou deitar, vou dormir. Mas e aí? Aí começou a pergunta, né? Quem sou eu? Do que eu gosto? Do que eu não gosto? E eu descobri que eu não sabia. E aí, pra onde você foi? Pra descobrir isso, né? Tinha um colega, quando trabalhava lá no sul, sentava na fábrica lá do sul, e ele começou a foi fazer formação de coaching, o coaching do jeito que é, não essas coisas que falam hoje em dia, o coaching realmente na essência. É legal até. Desculpa cortando, que eu amo fazer isso também, meio Faustão, Fausteric. É, a gente teve uma outra convidada aqui, a Gislaine Antônio, que ela veio com a minha co-host. E aí ela também, ela é advogada. E aí em 2012 ela descobriu o coach. Ela fez a formação e o coach agregou para o que ela já fazia e hoje ela tem também e foi muito legal. E eu percebo que ainda hoje, muito menos, mas as pessoas enfim, que continue para sempre tendo que explicar de fato, mas teve uma perturbação quanto à atividade do coaching, eu acho que Uhum, também porque foi novidade e às vezes as pessoas, muitos fizeram de repente pelo flow ali, mas sem um propósito de fato. E aí depois não souberam dar continuidade. As pessoas que uhum. pegaram a ferramenta para si mesmo e aplicaram, foram essas É que pessoas tem que gente que deram pegou o certo. nome, né? A gente pegou o nome. Porque o coaching, ele é um processo baseado em ferramentas e para um objetivo específico, né? Que tu pode fazer para ti mesmo, tu vai lá e contrata um coaching sério, ou tu faz esse processo para ti e depois tu faz uma formação, Uhum, né? Para que tu possa aplicar isso, vender esse produto, te tornar um coach profissional, seja de carreira, seja do que tu intencionar fazer. Mas ele tem um processo, ele tem ferramentas que sustentam esse processo. Esse é o coaching, que a gente sempre separa, né? Aí a gente vai para um processo de mentoria. Mentoria é um processo que não é qualquer um, não é todo mundo que faz, mas seria bom se todo mundo tivesse um mentor. Na verdade, se tu for olhar, todo mundo tem aquela pessoa que tu tem uma determinada situação, um problema, eu preciso, sei lá, sentar e conversar com o Eric.
Porque tu sabe que aquela pessoa vai te ouvir, vai ter uma escutativa para ti, vai te ouvir e vai fazer trocas contigo. E nessas trocas, tu leva para tua vida, além de ter bases para resolver o teu dilema, tu leva para tua vida e tu aplica. E aí continua sendo uma troca. O coach, o mentor eu encontro sempre? Não, às vezes tu vai ficar 6 meses, 1 ano sem encontrar, até que tu vai te deparar com uma situação de novo, que tu vai ter que sentar e tu sabe que na troca com aquela pessoa tu vai encontrar a solução dos teus problemas. E tem a consultoria. A consultoria é um movimento, ele é impositivo. Eu vou contratar um consultor para me ajudar a resolver o meu problema de gestão de pessoas dentro da minha empresa. Esse consultor, essa é a área de especialidade dele. Esse consultor vai entrar na tua empresa, vai diagnosticar a tua empresa, vai te entregar um relatório dizendo, façam isso, XPTO, se vocês querem sair daqui para lá. Não tem negociação numa consultoria. Show. Uma mentoria é um processo de troca. Tá. E num processo de coaching tem ferramenta, tu traz um determinado dilema e a partir das ferramentas de coaching, o coach vai te ajudar também a construir um raciocínio para te sair do A ao B, mas normalmente é para um objetivo específico. Para que tu tenha clareza, para que tu entenda o que te motiva, para que tu entenda os teus sabotadores, faça assim um processo, digamos, rápido de autoconhecimento, primeiro de autoconhecimento, e depois vai para um plano de desenvolvimento, que a gente chama, resumindo num PDI, um plano de desenvolvimento individual. Tá. Isso é num processo de coaching. Na mentoria, é troca. E aí a pessoa tem que ter a clareza, me corrija se falar errado, o desenvolvimento individual, ele é eterno eterno, né? Porque isso treina... Porque a parte de coach é pro despertar. Isso. Pum, claro que é para um objetivo específico e tu já faz um caminhozinho de autoconhecimento Não ali. é para ficar dependente disso. Não, até porque um processo de coaching bom, que o cara te leva de um ponto para ele tem que ser caro para te valorizar. E não é para te fazer sempre. Quer fazer? Faça. O dinheiro é seu, né? Mas quando tu tá num caminho de crescimento e maturidade, então tu fez um primeiro processo, tu entende mais ou menos a dinâmica, depois tu pode muito bem aplicar para outros desenvolvimentos. Então, o mentor é o passo seguinte, porque você vai ter problemas maiores por esse avanço, né? Os desafios são maiores, e aí a dúvida eu preciso de alguém que já tenha passado por isso, tenha esse conhecimento para eu validar se vale a pena ou não, se eu vou fazer ou se esse é o caminho ou não. Show? Exatamente. E essa questão de ter um coach, de ter um mentor, aqui é muito, no Brasil, muito oba-oba. É muito recente, né? É muito recente e a gente está conseguindo agora trazer a verdadeira cara séria que tem nesse assunto. Porque se tu for pegar os grandes CEOs, os level Cs das empresas, né? Os level Ds também, eles de cantinho, eles têm né? um mentor e um Mas coach. não era falar, então a pessoa também não queria compartilhar isso, que o pessoal tinha um mentor, tinha alguém para consulta, tinha alguém para validar alguma coisa, para eles continuarem errando menos ou diminuir essa margem. Porque é bem recente de falar. Teve essa onda É recente aqui. É recente aqui. É recente aqui. Se tu procurar em literatura... Ou... É recente aqui, porque aí foram... Os livros começaram a serem traduzidos e foi vindo para cá. E foi gente que foi indo lá fora, fazendo formação, sabendo que lá existia, que existia desde sempre. E vou levar pro Brasil. Mas, de repente, o pessoal já tinha essa prática, mas não sabia que estava fazendo isso aqui. E acho que todo mundo tem uma prática, né? Um griot é um mentor. Né? Só tem um nome diferente. Só tem um nome, digamos assim, que dentro do mundo corporativo, que dentro do mundo corporativo não vai dizer que é o griot, né? Mas dentro do mundo corporativo dizer que é um mentor. Mentoria, coaching dentro do formal das empresas, tu te candidata, tu te coloca. Porque sabe-se que funciona. E o que é o brilho de ter fazer uma mentoria? Eu encurto o caminho porque eu vou aprender com quem já fez. Show. Esse é o brilhante da coisa. Não, tu vai escolher. Vai para 3 anos que eu faço mentora voluntária no instituto aqui de São Paulo. E é incrível como tu também é acrescentar. Não é que o mentor é o cara que sabe de todas as coisas. É só alguém que já fez um caminho e vai poder te ajudar e dizer, ó,
dá uma encurtada por aqui, não faz isso aqui, vai Mas por tem aquele acolá, lance de quando a gente ensina, a gente tá aprendendo bastante também, né? sempre, Sempre, né? sempre. Porque o mais legal da que eu gosto de fazer mentoria é que ela é para ti, ela é personalizada. Tu não consegue fazer cópia, tu não, assim, eu vou fazer um processo e vem o Eric, eu vou empurrar o Eric dentro daquele framework que eu montei. Não. Então, tu sabe o que tu pode utilizar, mas tu respeita a tua a individualidade. É personalizado. Então, 3 anos que eu faço, que eu tô dentro do Vacelo Goldoni fazendo a mentoria, que é o Nós por Elas, né? Que é uma mentoria feminina. Só que cada mentorada que chega, eu nunca consigo usar as mesmas ferramentas ou o mesmo método que eu usei com o anterior. E em todos eles eu aprendo. Em todos eles depois eu volto para olhar alguma coisa, para revisar uma literatura. E aí, tirando o fato de ser mais específico pra mulher, não tem como você. Como é que fala? Nichar assim, né? É só de um método, é só um tipo de pessoa, é só para essa característica. Enfim, uma coisa que eu aplico muito na agência, que me perguntam, quando veio a forte a onda do marketing digital, o pessoal, por que não torna a agência digital só isso, aquilo? Ou vai para um nicho, um setor, enfim. Eu falei, não, o legal é eu conhecer vários. Eu ter essa diversidade, eu ter esse Pegar só um tipo de cliente? pegar um tipo de cliente, ou vai fazer publicidade, um exemplo, só para advogados, ou só para farmácia, não sei o quê. Mas o fato Uhum. de eu ter cases em outros setores, indústria, com profissional direto, aquilo, me faz entender mais, porque no final das contas, as pessoas vão publicitar para outras pessoas. Uhum. Então, de fato, tem que meio que tentar me especializar em gente, entendeu? Porque a gente vai sempre oferecer para alguém. Então, o meu É. cliente, ele tem cliente, e às vezes, muitas das vezes, o cliente do meu cliente também tem cliente. Então, é sempre para alguém. Então, tem que ter aquela sacada, tipo, mas nessa questão aqui, o que a gente tá montando, as pessoas são habituadas a consumir dessa forma, tal. Porque às vezes também tem o lance de a gente se colocar como cliente ali para pensar na solução, né? Uhum. Eu acho que o coach também tem bastante o lance do. Não, coaching, tu pode Quer dizer, usar, perdão, tu pode, mentor. é, tu pode usar para São as qualquer gênero, ferramentas. Tá. né? Porque a pessoa vem com um dilema, com uma situação, tu vai estruturar o processo dela, esse tu consegue botar, porque tu vai seguir uma metodologia. É isso que tu faltava a palavra, metodologia que tem no coaching. Na mentoria, tu precisa primeiro, uma das coisas é ver se a pessoa tem a maturidade para trabalhar com uma mentoria. Até ontem a minha mentorada disse assim: hoje tu não me deu nenhum tapa, né? Eu digo, mas tu não precisou, não mereceu, tu não pediu. Porque como a pessoa tá querendo e fazer e às vezes são saltos quânticos, né? Uma coisa que tem que transpor, tu tem que trazer para um chacoalhão de realidade, né? Então, por exemplo, essa eu pedi para ela me trouxe assim, porque eu tô com pouco tempo. Quando começa a falar de tempo, tá, vamos ver o que tá acontecendo aí. Digo, então, eu quero que tu me monte um mapa da tua semana. De tu acordar até do que tu faz todos os dias. Porque eu tô sem tempo, porque eu tô isso, porque eu tô assim, porque eu tô cansado, porque eu tô exausta. Aí ela fez. Aí eu olhando, quando ela me mandou, eu disse, me manda até quarta, a gente chega enquanto na sexta, me manda até quarta-feira pra eu poder entender que caminho que eu vou tomar contigo. Pra te ver como a gente não sai com nada pré-formatado na mentoria. Aí quando ela mandou a planilha, eu perguntei assim, um dia pra ela, eu digo assim, onde é que tá o teu esposo aqui na tua dinâmica do dia? Ixi. E ela, por quê? Eu digo, porque tu me disse que era casada, porque tá aqui, eu vejo as atividades com a tua menina, mas onde é que tá teu esposo? Aí ela, mas eu não deixo ele fazer. Especificamente, por que você não deixa que ele participe da vida que é do casal? Aí ela, não, porque eu gosto, porque eu controlo. Eu digo assim, tá, mas é que tempo que sobra pra ti, que tempo que sobra de qualidade pra tua filha, que tempo que te sobra, porque se tu quer fazer tudo, realmente não vai sobrar tempo. E aí o que tu tem como consequência é esse cansaço. Enfim, aí conversamos,
E ela viu que realmente, aí ela disse pra mim, e esse é o que é a sacada que dá, assim, eu tenho a mania de achar que ninguém vai fazer nada melhor do que eu. Ixi, Eu digo, realmente, ninguém vai fazer. porque você é você, e, enfim. E a outra pessoa. Mas ninguém vai O, fazer. o processo de mentoria, ele por muitas vezes traz uma grande mudança no trajeto da pessoa que está sendo mentorada, assim, de ela, a hora que ela, eu falei, nossa, ela faz algumas mudanças muito drásticas, assim. Te traz realidade e não que o mentor te fale. Porque Mas a gente vai daqui, construindo. Eu já tive mentorado que sumiu, desapareceu. E tá tudo bem. Eu entendo. isso não quis dizer que o processo, o tempo de processo que ele fez resolveu, mas sim, de repente, ele não quis encarar de fato. Exato, e tá tudo bem. É ele, né? É porque no coaching, tu tem que construir e depois acompanhar com a pessoa para medir os resultados e os avanços dela. Aí cada coaching tem o seu. Eu Mas não tem um faço período mais. de alta, né? Tipo, ó, Não, não, tem. E tem, depois, mas ela, depois, tipo assim, tu fica por perto, tu faz uns 90 dias de acompanhamento. você não dá um biozinho. Na mentoria, por ser um processo que exige uma maturidade, que tu tem que estar preparado, que tu tem realmente que pegar aquilo que tu vai fazer trocas com o teu mentor e botar em prática, porque já que tu quer fazer um caminho diferente, tu botar. O mentor, ele não tem responsabilidade no teu sucesso nem no teu fracasso, porque como são trocas, né? Eu aprendo contigo, tu aprende comigo, a gente troca e tu vai aplicar Se você achar que cabe. para tua vida. Se tu não aplicar, tu já vai ter mais o mesmo, né? A definição de insanidade, né? Eu quero fazendo as mesmas coisas, vai ter sempre os mesmos resultados. Aí eu vou deixar de fazer porque uma pessoa saiu no meio do processo? Não, porque eu sei, eu já tenho evidências na minha vida que as trocas que eu fiz fizeram diferenças para muitas pessoas, fizeram para mim, porque eu sou curiosa assim até hoje. Eu vou lá, que a gente estava falando do autoconhecimento, eu não tinha ideia e não sei o que ainda que é o caminho onde começa o autoconhecimento. Eu só vi onde eu vi a palavra, eu ia lá e fazia aquele curso. Eu ia lá e eu lia aquele livro. Eu ia lá e via aquele vídeo. 2, 3 vezes até que fizesse um sentido para mim. E aí eu comecei a ver que aquilo estava fazendo resultado na minha vida. Porque coisas que eu estava reclamando ou que eu estava achando que que tinha aquele status e nunca mudariam, começaram a mudar não porque as coisas começaram a diferente, porque eu comecei a ser diferente. Eu comecei a usar, entender que, por exemplo, carreira é meu, não é do meu chefe, não é da empresa. Mas você teve essa percepção que o movimento tinha que ser a partir de você mesmo. Mas a gente precisa ter um start Sim. de entender que, por exemplo, todo mundo diz assim, eu quero ser feliz. Gente, o responsável pela tua felicidade é tu mesmo. O que te faz feliz? É cantar, é dançar, é ficar dormindo, é fazer um podcast? O que te faz feliz? O que é aquela coisa que tu faz, que tu pode ficar horas e não vai ver o tempo passar? Aí tá uma gotinha da tua felicidade. Como que tu vai construir um caminho dentro da tua vida, porque existe uma vida, ainda mais se ela é compartilhada, para que tu construa os teus espaços de felicidade. É tudo contigo. E esse é um ponto que, quando a gente não se dá conta, a gente diz assim, porque meu marido tem que mudar para me feliz ser feliz. A empresa tem que mudar os seus processos para Terceiriza o enxergar que eu problema, estou né? aqui. O problema tá sempre lá, nunca. Não. Você está dentro desse ambiente, você escolheu essa pessoa. Você já sabia, já tinha uns indícios. Você achou que quando casasse ia mudar. Não, e não mudou. E aí você vai pro espacinho da vítima. Eu gosto de falar do triângulo dramático, né? Ou tu é a vítima, tu é o algoz, ou tu é o herói. A vítima tá sempre buscando um salvador e tem um algoz que faz todas as maldades com ela. Mas ela nunca é responsável. Nunca sou eu. Então eu espero que me tragam. É totalmente num estado infantil. E aí as coisas não vêm, a vida vai passando, começa a criar as frustrações. E a gente pensa assim, é mais do mesmo, então vamos vivendo, né? Vida leva eu. Não, não é vida leva eu. Né? Tudo bem, tem horas que é bom a gente soltar um pouco, Sim. ter o controle, mas também descontrolar. O que seria ter o controle?
Eu sei quais são os meus valores, assim, os valores, as coisas que eu negocio, as coisas que eu não negocio. Eu sei quais são os meus motivadores. Eu sei também quem são meus sabotadores. Aquelas coisinhas que de vez em quando me puxam o freio de mão. Aí todo mundo fala, normalmente eu sei assim, porque eu trabalho muito, o que eu tenho que trabalhar os meus defeitos. No momento que tu bota foco nos teus defeitos, tu esquece as tuas qualidades. E ao invés de tu te impulsionar trabalhando teus defeitos, tu te torna mediano. Então, quando eu estou trabalhando, principalmente com alguém da Remar, no desenvolvimento humano, eu dizia assim, vamos saber quem são os dois. Todas as tuas qualidades e aquelas coisas que também não te potencializam. E ao invés da gente ficar querendo puxar isso aqui, a gente vai potencializar essas qualidades, porque com isso diminui ainda mais isso aqui. E eu tô sabendo o que é isso aqui. Porque quando acontecer alguma situação, eu tô sabendo que tem um detrator ali, como que eu vou cuidar dele. Por exemplo, eu trabalho com muita informação no meu trabalho corporativo. Então, às vezes, no dia eu tenho 3, 4, 5 caixinhas abertas de projetos, que são coisas que estão acontecendo tudo junto. Elas têm que estar andando. Mas eu tenho uma facilidade muito grande, porque eu gosto de falar, isso é um dado para te dispersar. Eu, assim, também eu tenho uma dificuldade de que para números, eu preciso focar, eu preciso estar num canto, eu não posso estar, porque a tendência de fazer alguma coisa errada, de acabar fechando um resultado que não é muito grande. Então, eu sei que eu tenho essa questão da atenção. Então, eu não vou dizer que isso é um defeito, porque uma das habilidades que eu tenho é de me comunicar. Então, quando eu tô com um projeto que eu preciso sentar, que eu preciso fazer cálculo, que eu preciso botar fórmula, que eu preciso extrair informações para transformar, seja num gráfico ou num balizador uma informação, eu já reservo um espaço daquilo ali, isolo todas as coisas. O celular pessoal, eu ponho viradinho, bonitinho, no silencioso, vai lá pro outro canto. Eu crio o meu ambiente porque eu sei que aquilo ali... Você não coloca isso como defeito, mas sim como um ponto de atenção, né? É. Agora é hora de eu ter essa atividade aqui. Então, é só uma pausa. Então, você já mapeou toda essa situação. Já, e por isso que eu consegui fazer movimentos que eu gostaria de ter feito antes, com 28, 29 anos, que a gente tá mais fresquinho, né? Que tem um orgasmo. Eu vim descobrir isso há muito pouco tempo, vamos dizer que sejam 10 anos. Mas do momento que eu descobri e eu comecei a botar em prática na minha vida, aí foi. A impressão é que a impressão parece que você recuperou todo esse Sim. dos 28 até onde você descobriu, parece que você juntou, falou assim, beleza. Eu pulei daqui a aqui, então E agora eu vou. agora eu vou. E agora Eu vi esse final de semana que eu tava com alguns amigos meus de infância mesmo numa festa. Até deixar aqui, ó, um beijo pro Daniel, pro Osmar, pra toda a galera, nosso grupo de amigos ali. E ele pegou e falou assim, nossa, cara, parece que agora que eu tô com 40, né? Eu tô aproveitando mais, tendo mais condições de fazer isso aqui. Eu falei, claro, com 20 a gente não tinha nada, né? A gente estava em transição de uma fase para outra, achando que a gente tinha todo o poder, a gente tinha a disposição, mas, né, sabedoria, o conhecimento, enfim, a gente estava num processo, entendeu? Teve que passar todo esse tempo agora falar assim, nossa, né? Beleza, eu consigo ainda. Porque a gente achava que, eu tô com 20, nossa, quando chegar no 40 eu vou estar nada. Corre o percurso e faz da melhor forma. A gente também não tinha essa. Uso que tu tem, eu gosto de dizer, porque às vezes você, eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer quando eu fizer uma pós-graduação. Porque eu vou fazer uma especialização. Começa com o que tu tem. E foi o que quando eu comecei lá em 2000, depois que eu comecei a entender, eu digo, gente, tá, isso faz diferença. Como que eu vou compartilhar isso com as pessoas? Aí eu me lembro que eu fiz um post no meu Facebook. Isso em 2016. Era ano novo de 2016 para 2017. Mas isso parece que é você entrar num túnel que você não sabe nem se tem saída, né? Não dá uma impressão disso? Né? Começa com o que você tem, vai, né? Dá o primeiro passo, parece que você vai dar o primeiro passo em falso, né? Num abismo. E às vezes não é, só o movimento mesmo. É que Mas o novo, a gente tem medo porque é o novo. Eu não tenho referências para aquilo. Mas o medo só tem um jeito de lidar com ele, é enfrentando ele. Né?
Não existe outra forma. Né? Quando vem uma mentorada e diz pra mim, sei isso porque eu tô com medo. Eu digo, gente, vamos botar o fraldão e vai do mesmo jeito. Não tem alternativa. O medo, tu pode ter medo, mas ele não pode paralisar. Porque medo por medo é uma atitude infantil. Porque o adulto sempre tem recurso. A criança a criança pequena, então a gente falando de análise transacional também dentro do desenvolvimento humano. Nós, todos os dias, a gente transita em 3 estados emocionais. Que é o nosso adulto, o nosso pai, ou sábio, e a nossa criança. A nossa criança tá a criatividade, tá nossas emoções, a nossa espontaneidade, que faz uma diferença também nesse mundo. E também não tá a ausência de medo? Porque às vezes a criança, a gente, né, viajando nisso mesmo, ela começa a ter medo a partir dos nãos que ela recebe ou dos bloqueios, né? Porque a criança, parece, você olhando assim, ela é pura descoberta, ela parece que é o ser mais corajoso do mundo, até ela receber Mas, uma... aí deixa eu terminar de construir contigo essa história de que nós todos transitamos nesses 3 estados emocionais durante o nosso dia. Tá. Então, a criança, sim, ela começa a ter medo porque tu vai dizer, tu vai botar o teu dedo ali, ela vai tirar a mão. Levei um choque, tirei a mão. Mas ela também vai se experimentar. Então, isso tem da nossa criança. Então, é onde eu disse, a nossa espontaneidade, a nossa criatividade, aquele lado, o brincalhão, está em nós. Tem também o nosso sábio, que é aquele que a gente pegou todas as nossas experiências e ele acumula ali, que é algumas literaturas dizem que é o pai, outros dizem que é o sábio. E tem o nosso adulto, que é dados e fatos. Então, se a gente está numa reunião, numa situação, que a pessoa, porque eu tenho medo disso. Porque eu tenho medo daquele outro. A gente já sabe que é uma criança que foi podada. Porque é muito difícil. A pessoa que ela ousa, que ela tem, mesmo com medo ela vai, é quando ela entende assim, eu tenho a minha criança, alguma coisa vai sair, mas eu também pego as minhas experiências, né, a minha sabedoria, e eu tenho, o que eu tenho? Eu sei falar, eu sei me comunicar, eu sei escrever, eu vou dar um jeito de fazer isso acontecer. Na pior das hipóteses, eu volto e eu recomeço de novo. É o adulto, dados e fatos, eu tenho recursos, eu vou lá e faço. A minha criança está me instigando porque ela está curiosa, ela quer fazer. Mas no momento em que tudo que eu vou me mexer, porque eu tenho medo, porque eu tenho vergonha, porque eu sou tímido, porque aquele outro, gente, só um pouquinho. O adulto sempre tem um recurso. O que é o recurso do adulto? Eu tenho medo de falar em público, porque eu tenho medo de gaguejar. Vai ensaiar, porque tudo é prática. Sim. É os dados e os fatos. Eu vou escrever o que eu vou falar, que seja em bullets, ou eu vou fazer um discurso, e eu vou ensaiar na frente do espelho, eu vou ensaiar para o meu cachorro, para a família, porque essa preparação é a prática que te leva à habilidade e até o ponto que tu vai sempre estar nervoso, mas tu vai saber fazer. Sim. Agora, quando a gente vê, principalmente falando dentro do ambiente corporativo, que é onde eu mais ando, né? Pessoas que ficam anos numa mesma posição. A mensagem que elas estão dizendo ali, eu espero que vocês me enxerguem aqui. Eu espero que vocês vejam o quão profissional eu sou. Eu espero que a empresa me dê o reconhecimento. Não bonito, é tu que tem que ir lá mostrar. E quando ele tá pensando isso, ele parou de fazer todo e qualquer movimento para receber. Ou ele ou ela tá simplesmente Ele tá terceirizando, esperando, né? Alguém tem que me ver, mas como que meu chefe não sabe tudo que eu faço? Não, ele não vai saber. E aí tem uma coisinha que eu aprendi lá atrás e esse livro que fala disso não tem no Brasil e não tem em português, que é o que fala de performance, imagem e exposição, que é o PAI. Porque todo mundo performa. O que é eu performar? Eu trabalho. Trabalho. Quero o que a Maria Cecília fazia. Trabalhava pra caramba. E sou trabalhadora até hoje. Mas o teu chefe não tem a obrigação de saber nos mínimos detalhes o que tu tá fazendo de projeto, o que tu tá entregando de resultado, quem tu tá ajudando. Se tu não falar, ninguém vai fazer. E aí entra a exposição. Então não é só falar, tem uma outra... Não é só fazer. Não é só fazer. Tu tens que saber expor. Não é ser o pavão. Porque o pavão, ele não faz e alerdeia. Mas é tu saber fazer e saber falar. E o que é falar? Eu vou chamar meu chefe para conversar
uma vez por semana, 15 dias, dependendo de como que é a dinâmica, né? E eu vou ter estruturadinho ali no papelzinho, chefe, deixa eu compartilhar contigo no que eu tô trabalhando, nos projetos que eu fiz, no que eu construí. Que assim a pessoa, se imagina, tem empresa que a criatura tem 50 pessoas para supervisionar. E aí então tem a performance, que é tu trabalhar e trabalhar bem, tu ser o cara na coisa que tu faz, é saber te expor, não só no falar pro teu chefe, mas é uma palestra, um assunto que tu gosta, tu vai lá e tu prepara, é isso fazer que o mundo te conheça e tem a imagem também. Não basta ser, tem que parecer ser, né? Tu tem que construir isso. Seja na forma de tu te vestir, na tua postura, na conduta com os outros. É um conjunto. Eu chamo que é um tripé. A gente já conversou sobre isso, né? Já. Sobre o pai, performance, imagem e exposição. Então, quando eu comecei que eu fui vendo, fui aprendendo todas essas coisas desde o dia lá que eu tava comendo a minha pipoca e perguntei, né? Assim que vai acabar as coisas, né? Eu digo, gente, mas tem tudo isso. E por que que não falam? E por que que É, e não porque é contam uma pra pergunta. gente? Sabe que uma vez eu fiz uma pergunta dessa, e por que que não falam? Por que que eu não sabia? Por que que eu não percebi isso? Por que outras pessoas estão diferentes? Qual que é? Qual que foi a diferença? Aonde eu não, o que que eu não enxerguei? Que aula que eu faltei. É, que aula que eu faltei, né? E aí eu fui lá daquele dia comendo pipoca, frustrada, na frente da TV, vendo o Jornal Nacional, todo mundo fazendo quebra-quebra porque iam fazer a reforma da Previdência. E eu digo, eu vou me aposentar depois de tudo isso, para depois ter que ficar. Eu digo, não, o que eu tô fazendo? E aí comecei aí eu tava te falando desse colega que fazia, e ele terminava de fazer uma formação e ele pedia voluntários para ele testar. E eu me jogava. Não sabia nada. Show. Às vezes ficava com ódio, mas terminava uma outra formação, eu me jogava também, porque ele sempre botava aí no Facebook, tava procurando voluntários, eu ia lá. Então, isso às vezes é que eu tento dizer assim, é a iniciativa, é a curiosidade, porque uma coisa que a ciência já comprovou é que o nosso cérebro, ele é plástico, ele tem uma plasticidade, ele tem a capacidade de aprender sempre, Uhum. até o fim dos nossos tempos. E eu, quando tô com as gurias num processo, seja em grupo ou individual, mas eu aprendi assim. Mas você pode aprender algo novo. Porque isso que tu aprendeu te trouxe até aqui e nesse momento já tá te causando sofrimento. Então, você pode abrir mão desse aprendizado, ser grata a ele e abrir espaço para o É. novo. Para Eu que tive, nova. eu tive um cliente que, quando tinha os treinamentos de equipe, ele sempre falava pra galera, começava falando, o que nos trouxe até aqui não vai ser o que vai nos levar até onde que a gente quer chegar. Não. Então, fiquem atentos que o que a gente vai fazer aqui é para mudança mesmo, porque o pessoal estava acostumado, era gerentes ou representantes de venda, o pessoal, eu consigo vender assim, eu vendo só esse, e a empresa tinha um mix de produto, né? Então tinha outros mercados a explorar, outros clientes. O pessoal, não acredito nisso, então eu consigo só aqui, eu vou ficar nisso. Ele falou, vamos trabalhar, vamos ver, vamos conhecer, vamos mudar, que a gente precisa melhorar. Então você tem a oportunidade de ganhar mais também, vender mais, conhecer outras praças. Então ele sempre começava com isso. E aí, como eu participava para melhorar a questão de vendas e marketing, eu participava muito das atividades com ele para saber quem eram, né, as pessoas que compunham o time de vendas e também os clientes, né, quem eles atendiam. Então sempre estava junto. Ele sempre falava isso. O que nos trouxe até aqui não vai ser o que vai nos levar. E uma frase que eu tenho um verdadeiro horror. Sempre foi feito assim, né? Tudo bem, tá? E aí, o que a gente faz com isso, né? O que eu faço com essa informação? Né? Sempre foi feito assim, mas não tá mais funcionando. E esse é o ponto, né? A gente teme o desconhecido, mas o desconhecido ele só se torna conhecido quando tá escuro, deixa eu acender uma luz que seja a lanterna do celular. O que que seria a lanterna do celular? É, eu vou ler um livro, né? Eu vou ler um livro que fale, tem lá, eu tava numa fase assim, tava escrito autoconhecimento, eu ia lá, pegava. E aí tu vai vendo que não é uma coisa só, que é um conjunto, que é uma construção, que são escolhas que tu faz também, que é o abrir mão. Digo, eu saí de Porto Alegre, eu tava já com 49 anos. Então eu sabia que desde o início, quando eu entrei na empresa, eu sabia que a posição que eu queria,
Eu teria que sair. Teria que fazer um movimento. Teria. Mas Não, isso, mas até você sair, você passou, teve essa evolução do processo de você conhecer o sim, coach e passando sim. e tendo essa descoberta, essa inquietude de repente de se experimentar, de se colocar à prova, de colocar à disposição. Eu sempre falo, né? O que me trouxe até aqui foi a curiosidade e ser inquieto. Não tô satisfeito com isso, quero saber mais. Quero saber mais e dependendo do convite, se me agradava muito, eu sempre, ó, tô à disposição. E outro dia eu tava conversando com a Sil, né? Hoje eu tô apresentando podcast, uma coisa que parece que assim, foi um destrave, né? Meu, agora você tem que fazer isso, você vai daqui pra cá. Eu fui conhecendo, passei por várias situações, mas tem uma coisa também que teve um gatilho lá atrás, que hoje eu lembrei. Que eu ficava esse lance de analisar pessoas, de ver e se espelhar e tal. Eu assisto hoje séries e alguns filmes para tirar algum insight e tentar aplicar para melhoria. Isso foi sempre involuntário, foi uma coisa minha, assim. E lá atrás tinha um programa na TV Brasil do Lázaro Ramos, isso em 2012, por aí, que chamava Espelho. Lá na época não falava podcast, não tinha podcast. Era sempre auditório, ou de repente no ambiente, num ambiente externo, algo do tipo. E ele entrevistava as pessoas assim. Não tinha essa dinâmica do online e tal. Era num canal fechado, né? E. Mas não tinha lance da TV, do merchan, nada. Enfim, era um programa de TV normal. Mas ele já fazia isso. Eu falei, nossa, que legal, porque ele teve o lance de ele é, é, crescer, encontrar o teatro, começar a novela, e crescendo, dele começar a produzir, começar a dirigir. Ele tem essa liberdade. Então fui enxergando essa evolução nele, né? Porque a gente lembra das novelas dele quando ele foi o Foguinho lá e hoje ele é o Lázaro Ramos que ele tá na direção da vida dele e rumando pra mais coisas. E eu falei, nossa, que legal isso. E eu comecei a assistir, eu vi as personalidades, as pessoas que não eram de conhecimento comum nosso e ele colocando, ó, gente, tô apresentando aqui, ó. Olha só que legal. É um pouco o podcast faz, mas isso tava. Eu já queria fazer isso lá atrás, não sabia como. Não sabia se. Nem como eu falei, não existia o podcast. Eu falei, nossa, que legal, cara. E eu me peguei naquilo, eu falei, meu, e aí? Passou aí 10 anos, né? Falando isso aí, eu lembro do que eu sonho. Porque eu sou de Porto Alegre, falei. Mas eu sou da zona sul de Porto Alegre, no bairro que se chama Vila Restinga. Um bairro que foi criado para tirar tudo que eles não queriam no centro de Porto Alegre, porque estavam querendo elitizar o centro de Porto Alegre. Conversamos sobre isso. Criaram, Duca. então, a Restinga. 27 quilômetros longe do centro de Porto Alegre, 1h10 de ônibus. Hoje está melhor porque tem lotação, tem Uber, mas no raiz, quando a gente foi para lá em 74, era um ônibus de hora em hora. Em que tu fazia a mudança, tu levava os cachorros, o gato, o periquito dentro do Era a ônibus. exclusão mesmo, né? Mas a questão era que era um bairro onde as pessoas conseguiam comprar sua casa própria. Mas era o que eu sei. Então, pelo fato de não quererem lá no centro, na elite, votarem para lá, durante muito tempo se criou até uma egrégora de muito baixa autoestima. Porque era o subúrbio, era como é que se diz? Era o subúrbio de Porto Alegre. Mas eu fui criada lá na Restinga. Foi onde a minha mãe conseguiu comprar essa casa que a gente tem até hoje lá. E fui criada lá. E lá, muita tendência de tu estudou lá, tu casa lá dentro, mora lá dentro, cria os filhos lá dentro. E a vida é lá Aquele dentro. roteiro, aquele combo que impuseram, né? Enfim. E eu tinha uma coisa que eu Ah, ah. não sei o que que é, mas eu quero. Não sabia o que que era. Então, eu nunca tive alguém para sentar e conversar comigo de carreira. Minha mãe só dizia assim: vocês têm que estudar para dar um futuro melhor para os filhos de vocês. E não me engravidem antes de terminar os estudos. Mas o que? Uma carreira? Ou isso aqui é legal? Tem essas Carreira, opções? não, Nada. a minha família, eu acho que nós somos, eu devo ser a terceira, nós não deve, a gente não deve ter 10 pessoas que fizeram faculdade, que é o comum nas famílias pretas, né?
Então, não tive nunca pra ninguém pra me sentar e dizer que eu tinha que estudar, que eu tinha que fazer uma faculdade. Eu só sabia assim, eu não quero viver pra comer, beber, dormir e pagar conta. E eu ficava pensando, o que que eu vou fazer? Eu me lembro como se fosse hoje, assim, antes que eu ficava deitada, eu já tinha meu filho. O que que eu vou fazer pra melhorar a minha vida? E Não, nisso a você gente morava, tava com sua mãe ainda, ou você já tava. morava lá na Restinga. Tá. Morava lá na Restinga ainda. Eu trabalhava, porque todo mundo que mora na Restinga trabalha no centro de Porto Alegre. Então, 1 hora de 10, 2 horas e 20 de ônibus. E eu pensava assim, o que que eu vou fazer? E um dia que foi, antes do dia da pipoca, né, da frustração ali, eu... Meu filho devia estar com o César, devia estar com uns 3 para 4 anos. E eu trabalhava num hospital psiquiátrico que tinha lá em Porto Alegre, na admissão. Era um horror aquilo. Misericórdia. E eu fui tentar comprar uma toalha do Rei Leão pro César. E o meu salário não deu pra fazer o crediário pra comprar uma toalha de banho. Misericórdia. E eu voltei, sabe que tu volta com aquilo assim pra casa e eu digo, tem que ser, como que eu vou fazer? Eu não sabia como fazer. Aí eu pensei assim, eu vou estudar. Isso eu já tava com 28 anos. Que foi, não, eu tava com 26, porque eu fiz 1 ano de pré-vestibular. E depois, com 28, foi que eu passei para direito. Aí eu digo, eu vou estudar. Eu vou voltar a estudar. Aí pergunto como eu tenho que fazer um pré-vestibular, porque estudando no colégio municipal e estadual. E eu digo que aquilo foi um milagre. Deus criou aquele pré-vestibular para eu poder estudar. Porque depois que eu passei, ele sumiu, desapareceu. Nunca mais ouvi falar. Eu acredito nisso. E aí eu digo, eu vou estudar. Eu digo, só que eu tenho que achar um curso pré-vestibular que entre no meu bolso, porque na época que tinha era universitário, unificado, lá em Porto Alegre, só o pessoal da Praça da Encol. E eu, tá. E E eu aí? saí procurando e achei o tal do Energia, que cabia no bolso direitinho, só que era pauleira para estudar, né? Eu trabalhava o dia inteiro, morava na Restinga, trabalhava no outro lado, porque eu descobri também que as indústrias que pagavam melhor não estava no centro, estava na Grande Porto Alegre. Então, eu Tava mais tinha, distante ainda. digo mais, eu nunca tive, assim, eu chamava o dinheiro, eu ia atrás. E eu fui fazer, apareceu energia, cabia direitinho, eu fiz o tal do pré-vestibular e passei para direito na Unicinos. Que aí já foi, né? Puxa, a filha da Zilda passou e o Epa. problema tá aí agora, como a gente, porque a Unicinos é particular, né? Mas pelo menos eu podia trabalhar durante o dia e estudar de noite. Então eu digo, tá, então vai ser estudando que eu vou conseguir fazer a diferença. E ali eu comecei. Eu levei 10 anos para fazer a faculdade. Mas eu fiz. Eu tive bolsa. Eu fiquei devendo. Devendo no sentido assim, eu pagava um semestre e não conseguia pagar. Aí chegava no fim do semestre, eu ia negociar. Aí eu ficava condicionada a fazer só uma cadeira no semestre Quem seguinte. que não fez? Mas eu dizia assim, Quem se eu que não não fez? fizer, se eu parar porque eu não tenho, eu não vou voltar. Então eu digo, eu vou ficar. E aí, até que um dia de tanto eu estar nesse vai e vem, porque aí tu tinha que ir no escritório, negociar, voltar na secretaria para fazer a matrícula. Uma moça lá, que eu também creio que foi Deus que botou aquela mulher ali, Ah, sempre tem os anjos, né? que ela disse assim, Cília, eu fiz uma coisa, eu espero que tu não te importe. E eu disse assim, eu dei teu nome para assistente social para tu ganhar uma bolsa da universidade. Que show. Você te importa? Eu digo de forma nenhuma. Você se importa Oxe. de forma nenhuma. Fiquei 2 anos com bolsa que eu pagava. E aí eu consegui sair do escritório de cobrança da universidade, passei a ser bolsista, aí eu dei um gás. Aí eu determinei no meu coração para ver como a intenção da gente, porque quando a gente quer, tudo vai surgindo. Eu digo, eu preciso entrar numa empresa que pague faculdade. Não sabia o nome que era subvenção, eu sabia, eu preciso entrar numa empresa que pague a faculdade. E eu trabalhava era um distrito industrial. E às vezes, quando eu perdia o ônibus da empresa, eu tinha que fazer todo o trajeto para ir até a empresa a pé. E eu passava por essa empresa e dizia: eu vou trabalhar aí. Digo, parece que é aí que eles pagam a faculdade. Cara, e foi uma volta que o mundo deu.
que aí eu saí, eu fui para uma outra empresa e um dia alguém pegou o meu currículo, que eu não sei de onde, disse assim, tem uma oportunidade, não disseram qual era a empresa, assim, 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 assado, te interessa? Me interesso. Fui lá, fiz a primeira entrevista, saí, a segunda entrevista foi na empresa, onde é que era? Na Era onde empresa você que eu tinha. disse, e fiquei 7 anos lá. Gente, é muito doido isso. E os caras pagavam 60% Olha que show. da graduação. E eu digo, vai ser aqui. Aí quando passou 6 meses, que aí eu fui lá, montei o business case, porque eu fazia secretariado executivo bilíngue. E já trabalhava dentro de supply management. Digo, os caras não vão querer me pagar, porque vão achar que eu vou ser secretário. Eu digo, não, eu vou montar e vou provar para eles que o meu curso tem a ver com o core da empresa. E ganhei e fiquei todo o tempo, terminei a minha graduação com eles. Então, quando a gente determina, eu quero fazer diferente, só o fato de tu intencionar, o mundo já começa a se mover. É, Só que vai surgir as coisas para ti e tu tem que ir lá pegar. sim. É que tem o lance do emergencial, né? Quando a gente determina tal, tem. Muito das vezes esse lance de, nossa, mas tem que ser no tempo que eu quero, né? Eu tô precisando agora. Acho que tudo tem que ser um passe de mágica, né? Aí é viver no mundo de Nárnia, né? Mas a maioria, É um uma mundo grande fantástico maioria. de Bob, né? Não Exato. existe. Não existe mesmo. Eu brinco assim, né? Mas a Quer gente miojo? depois a gente descobre quando a gente vê o ponto A e o ponto B, né? Vê a trajetória, tudo o que aconteceu, que nem quando você idealizou, quando você desejou, eu quero fazer, eu preciso, eu vou ter isso, aquilo, entendeu? Porque eu não quero viver para fazer o rancho, que é o rancho, aqui não faz, mas lá no sul é fazer as compras do mês, né? Aí eu digo, não, Fala é assim, fazer o fazer o rancho, rancho. que é encher aquele carrinho, eu digo, não. É mesmo? Aí tudo isso me levou a dizer assim, eu quero viajar. Eu disse assim, tal aniversário meu, eu vou passar em Paris. Era piada no meio do grupo das amigas, né? Eu digo, não, eu vou, E às vezes tem dentro da família, pessoal, ixi, vou, não sei como, mas eu vou. E nesse caminho, né, de fazer todo esse movimento, eu fui com a história do comércio com que você tem. Porque o primeiro movimento que eu sabia para eu conseguir um emprego melhor, a minha mãe, aí ela fez o primeiro movimento, ela pagou o curso de datilografia do Senac. Tinha que que ser do show. Senac. Aí eu fui procurar emprego com o diplominho do curso de datilografia embaixo do braço, me achando o máximo. Eu consegui. Mas na época era o máximo, né? E onde que eu consegui? Um curso de inglês. Num curso de inglês que tu trabalhava lá, trabalhava tarde e noite, e eu fiquei lá 7 anos. E o que que eles ofereciam, já que o salário era pouco? A bolsa integral de inglês. Que show. Coisa que nunca não... Vindo, né, morando na Restinga, saindo para que pagar um curso de inglês, agora já não é mais, mas naquela época era só ele. Ele era um dos mais caros de Porto Alegre. Tinha bolsa integral. Aí eu digo, então tá, tu só tinha que comprar teu livro. E a gente fazia um escambo do livro lá dos Bora. ingleses e fui. Fiz toda a formação. Saí de lá, depois de 7 anos, eu tinha meu curso de datilografia do Senac e eu falava inglês. E aí eu digo, eu preciso conseguir um emprego melhor com essas duas coisas. Por isso que eu começo com o que você tem, que é o mapear o que tu tem e botar para jogo. E aí eu consegui trabalhar na primeira multinacional. Que eles tinham contratado um diretor alemão e eles queriam uma pessoa na recepção que fosse bilíngue. E eu me candidatei. Eu trabalhava ainda lá naquele hospital onde eu não consegui pegar a toalha pro meu filho, porque o salário não dava. Mandei o currículo, digo, eu vou trabalhar nessa empresa. E não fui eu a primeira selecionada. Mas deu uma muvuca lá e a guria que falava alemão também não se É fechou. ele. Não fechou com o diretor, mandou embora É ele lá em cima. e me chamaram. E me chamaram num dia assim, olha, só que tu tem que começar amanhã, tu pode? Posso. Se precisar até agora. E fui. E era assim, imagina, era como aqui, nós estamos em Campinas, era como se eu fosse trabalhar em São Paulo. Vamos dizer ali na entradinha, a Vila Anastácio, que é a entradinha ali, era ali. Mas eu ia, era totalmente assim, 2 horas da minha casa, mas foi. E lá eu fiquei 5 anos. E lá que eu comecei a trabalhar em supply management.
Porque aí eu já tinha o curso da datilografia, eu já falava inglês fluente e eu usava isso todos os dias. Aí eu tinha aprendido a usar o PABX, Nossa eu tava fera. senhora! E eu tava ali no meio da onde eu queria, não tava na indústria. E aí, um dia saiu um estagiário e o que precisava para trabalhar com engenheiro de materiais, isso lá em 95, o engenheiro de materiais era o cara. Era só falar inglês. Eu digo, cara, isso eu tenho. E aí eu cheguei no meu chefe, porque aí que é onde tu precisa saber o que tu quer. Eu disse pra ele assim, seu Helmut, eu gostaria de uma oportunidade para trabalhar lá no onde trabalhava fulano, porque tudo que precisa é o inglês eu tenho. E ele disse, mas como assim? Eu digo, não, eu sei que eu tenho condições de fazer isso aí. O não eu já tinha, né? Né? Mas Que, também que se é esse você é o não ponto. falasse também nenhum não você ia ter, né? O não eu já tinha. E aí eu entrei para trabalhar dentro da área de, na época era compras, hoje é supply management, né? E nunca mais saí. Mas cada coisa que eu tinha eu ia pegando. E por que o do autoconhecimento também faz parte? Porque eu via, eu sempre tive chefe que era homem. Então, mulher preta, retinta, num ambiente essencialmente masculino, no sul do país. Então, tu imagina como é que era o babado, né? Sabemos como é o sul do país, gente. E sendo criada só pela minha mãe, então eu tinha várias resistências para a gestão, para trabalhar com a gestão masculina, que foi uma das coisas que quando eu aprendi me conhecendo, eu digo, não, agora eu vou fazer diferente. Porque da minha história, a história da maioria das famílias pretas, né, que é a mãe que cria os filhos, a gente se cria com certos gatilhos. E nesse processo lá de conhecimento, autoconhecimento, eu fui entender o que eram os meus gatilhos que me ajudam, que faziam com que eu tivesse dificuldades de fazer o crescimento que eu queria fazer. Uhum. Fora também a parte do machismo, a parte do racismo, de entretenimento, porque eu venho de uma fase que não tinha D&I. Não existe isso aí. Mas eu enfiei a minha cara e eu tava lá. Mas até chegar o dia da pipoca, você fez bastante coisa. Até chegar o dia da pipoca. Aí eu já tava legal. No dia da pipoca eu Foi já o- tava bem, que é onde é a zona de conforto. Esse foi o Porque dia do extraordinário. porque tu sabe que o ofurô de cocô, ele é quentinho, ele é fedido, mas ele é quentinho, né? Tava. Que eu já tava numa bela de uma empresa, eu já tava ganhando legal, já tava formada, já tinha um pós, eu tava assim, digamos, passo a Analisando o vida bem. cenário onde você cresceu, de repente ali tava tranquilo. Eu já tinha feito aquilo que eu tinha sonhado um dia lá, e eu não quero viver só pra pagar conta, pra Show. fazer o rancho. Eu Então quero mais da vida. já tinha Já tinha, tava começando a viajar aqui por dentro, já show. tava, acho que já tinha carro, já morava mais no centro, já não morava mais lá, mas ainda tá, aí entrou na zona de conforto. Eu já tava com meus 40, já tava passando dos 40. Eu fui descobrir o que era que eu estava, o que eu tinha feito era carreira, eu já tinha 45 anos. E aí eu digo, sério? Mas e por que ninguém me disse isso antes? E aí que começou a voltar, assim, gente, eu preciso compartilhar com alguém, com o mundo, essas coisas que ninguém nos ensina, fica com meia dúzia e a gente fica patinando e patinando e sofrendo e infeliz e achando que não tem lugar, não tem espaço para nada. E aí eu digo assim, eu vou começar a fazer. Aí comecei a fazer fiz o coaching para mim. Aí eu digo, eu comecei a fazer o que a gente chama de pro bono, né? Quem queria fazer, fazendo meu horário de almoço. Eu ia lá e fazia processo Que e foi o que seu amigo também fez, que você... copiei dele. Porque se eu conseguir fazer sair do ofurô, foi porque eu me voluntariava com ele. Show. Mas o que precisa? É a iniciativa. É tu saber assim, eu não tenho. Eu só tenho isso aqui, mas eu vou com isso aqui. Alguma coisa vai dar. Uma coisa boa vai dar. E a gente saber que também tem... Porque no momento que tu começa a te movimentar, o universo também começa a te Show. trazer isso. Então, quando você também descobriu, né, depois do dia D, né, da pipoca que você fez, passou pelo processo de coach, foi como que acendeu um canhão de luz no seu caminho, porque você já tinha evoluído bastante, Sim, e a hora que você recebeu as ferramentas, falou, consigo muito mais, agora só voou. foi. Aí entra naquela coisa, né? Se tu tem um parceiro e tu começa com esse despertar, a pessoa começa a dar um distanciamento. Porque tu começa a ter luz. Então, ou os dois vão juntos,
né, nesse processo de autoconhecimento, ou vai dar ruptura. Ou o bracinho não alcança mais. Não. E esse é um outro preço que às vezes, principalmente como mulher preta, pagasse. Ah, mas se eu fizer tudo isso, eu acabo ficando sozinha. Que também é uma das coisas, é uma crença. Existe uma realidade, mas também existe uma crença, né? Muitas vezes assim, eu não vou crescer porque como é que vai ser, né? E aí tu tem que E pensar o que você que tu optou em quer. crescer. Eu optei em crescer, E a apavorada, mudança foi apavorada, porque gigantesca, né? quando eu comecei a fazer esse caminho, eu ainda estava casada. Vamos dizer que a coisa, se tivesse bem, não ia acabar do jeito que acabou. Não acabou mal, mas acabou. Né? E quando eu vim para quando saiu mesmo a minha promoção para vir para cá, eu não quis acompanhar. E aí eu pensei, eu fico ou eu vou. Né? Aí eu pensei Caramba. assim, tem coisa ainda que eu sei que tem coisa ainda para eu fazer. Eu sei que tem muita coisa para eu descobrir ainda. E já que tá, digo, eu vou. E vim. Até hoje joga na minha cara, porque nunca quis ir pra São Paulo, mas eu sempre quis sair, eu sempre quis fazer um pouco mais. E eu só conseguiria falar com o meu povo lá ainda da Restinga hoje se eu saísse e viesse dizer. E não é fácil, porque às vezes tu sai que tem a alegoria da caverna de Platão, né? De que as pessoas ficavam no fundo da caverna. Eu não sei se você já ouviu falar. Mito da caverna. E Só vê então a elas sombrinha ali. ficavam de frente para a parede, A vendo sombra as projetada de quem sombras tava lá do da lado de trás. fora. E para elas aquilo tudo eram monstros, né? E aí teve um deles que Até que ousou alguém falou assim: ir peraí, deixa eu ver. espiando e viu que era só a maneira que estava a fogueira acesa, retratando às vezes Quem até tava passando o lá do lado de gatinho que estava fora. passando. Só que aí tu vai lá fora e tu conta e volta, né? Que a alegria é tanto, tu quer voltar e contar para as pessoas. Não, gente, é só os gatinhos, a fogueira tem algo legal lá fora. E é onde às vezes a gente tem alguns que se tornam arrogantes porque querem levar as pessoas e a gente tem que respeitar quem quer Sim. ir e quem quer ficar. E tá tudo bem. O melhor que você podia fazer é contar. Eu fui lá e Tentar contei. despertar, mas. Então, hoje eu tenho essas pessoas que viram assim, ó, dá e também estão indo. Show. Mas tem aqueles que quiseram ficar e tá tudo bem, né? Só que eu resolvi e quem quer me ajuda, eu entrego de graça, modo de dizer assim, né? Mas eu entrego não faço reservas de dizer assim, dá. Não é fácil, mas dá. Então tu vê todos os movimentos, a chegar a época Mas da também pipoca, se né? não faz, continua não sendo fácil onde está. Ou onde estava. Também não estava fácil, né? Não, porque quando a gente começa a fazer todo esse movimento, uma das coisas que nunca nos ensinaram é a lidar com dinheiro. Sim. É ver possibilidades, é ver que existem escolhas. E escolha não é que seja questão de fácil. Quando a gente escolhe uma coisa, a gente abre mão de uma outra. Então, tu amadurece, tu cresce, tu te transforma, né? E que nem a gente estava conversando hoje de manhã, eu vou olhar umas coisas lá de 2020, porque eu não sou a mesma Cecília de 2020, né? Então, deixa eu olhar aquilo lá, trazer, fazer uma atualização aqui, compartilhar. Mas muito do percurso cabe também com a realidade, ou que uma aplicação para os dias de hoje, ou para quem você vai colocar. E hoje em dia, tudo isso, né? Esse caminho que eu fiz, não vou dizer que seja, ele não é, eu não fui a única pioneira. Se tu for sentar, todo mundo tem uma história assim, só muda os nomes, né? A gente tá num momento assim que as pessoas estão muito frágeis emocionalmente, né? E uma das coisas que tu precisa ter muito forte, muito robusto para fazer uma empreitada de crescimento, de transformação, é tu estar bem por dentro. Que foi o que eu, sem saber, eu fui fazer. E se tu for perguntar para a maioria das pessoas, é o que a gente faz. A gente se fortalece, eu vou me entender, eu vou me conhecer, e aí eu engato a quinta e vou. Ninguém me segura. Né? Porque na estrada tu vai passar por N coisas. Tu imagina quantos episódios de racismo e preterimento eu enfrentei nesse caminho.
né? Mas você enfrentou. Mas na época, mas esse é o ponto, né? Como eu já entendi e já me entendi, eu sabia que eu tinha substância para passar por aquilo. Hoje, e quando a gente fala em alguns grupos, né, principalmente dentro da etnia de pretos, né, dizer assim, que nós precisamos fazer terapia, de que a gente precisa fazer um caminho de nos conhecermos, de nos valorizarmos, para que a gente tenha força para enfrentar essa sociedade que ainda é racista. Sim. Que ainda que a gente estava falando, né? Mas como você fala bem, então, esperou que eu falasse, que eu mugisse, o que você É, o esperou? pessoal é muito Né? louco, né? Isso é o tipo de coisa que normalmente tu não ouve falar para uma mulher ou para um homem branco, Não, eu né? sempre Mas acho se que a a gente gente fala é porque como você fala bem, é o como assim. Eu falei em vários episódios aqui, não né? ser educada, mas Esse lance, como essa assim? intensidade, essa pergunta. Eu sempre respondo, eu sempre devolvo com outra pergunta, né? Mas por quê? Sabe? Por que que faz isso? Por que que você tá perguntando isso? Por que você tá se espantando? Porque se, como assim? Mas tipo, como assim, como assim? Eu devolvo, explica então. Por que que você tava... Ah, Esse é um viés inconsciente, mas é, mas... se eu não estou fortalecido, né, seja em grupos de afinidade, que é o networking, né, Sim, onde a gente vai entender, sim, você vai passar por isso, mas você não está sozinho, mas você também tem uma consciência de quem você é e pode passar, né? Não quer dizer que vai ser fácil, porque nós somos os pioneiros nessa estrada. D&I, falar de D&I é uma coisa que tu sabe que é muito novo. Né? Todo mundo falando, deve ser o quê? 3, 4 anos. E SD, então, virou a sigla da vez. sim. Né? Mas o raiz é a gente que foi lá, que pegou a picareta e que foi e ficou lá. Eu, dentro da empresa onde eu fiquei durante 5 anos, eu era a única pessoa preta num ambiente de quase 80 pessoas. Ai, que doideira isso. E aí tu pensa assim, o que que eu vou enlouquecer? Eu não vou, eu vou ficar aqui e ainda vou trazer mais dos meus. Como eu não sei, mas eu vou trazer. Então, o processo de autoconhecimento me ajudou a entender quem eu era, entendeu? A me entender como mulher e mulher preta, entender quais eram os meus gatilhos, que são as coisinhas, mas entender também quais eram as minhas potências e Uhum. juntar tudo isso para estar aqui sentada conversando contigo hoje, dizendo que eu ousei criar uma consultoria de desenvolvimento, impulsionamento e gestão de carreira. Ponto. Chegou a hora. Pensando nisso e aproveitando que a gente vai entrar num outro assunto. E aproveitar que a tela está aqui, né, na nossa querida Bamberg. Fazer o querido Merchan. Mandar um abraço pra Mazinha, né? E aqui apresentar a nossa Bamberg, a cervejaria mais premiada do Brasil, que aceitou ser parceira, ser patrocinadora aqui do Encast, né? A gente tá falando aqui de parcerias e da Hora Feliz também, enfim, né? Quem me conhece, quem não só aqui ou é ali, me viu, me vê aqui no podcast, sabe que eu amo, sou um caçador de cerveja. E aí também nas minhas andanças, nessas descobertas de, né, procurar, encontrei a Bamberg. E aí tomei a iniciativa, dei o passo em diante de propor uma parceria para eles, explicar qual que era o propósito, o que eu faço aqui no Encast, recebo amigos com grandes histórias fantásticas, então não caberia não ter algo que apetecesse mais o programa, que é a Bamberg, que é a cerveja mais premiada do Brasil, e tem essa aqui, ó, a Rausch Beer, que é a cervejinha que combina com Eric para o seu churrasco, né, carne, bacon, charuto, enfim, o dia a dia com os amigos. Certo, gente? Tá aqui, ó. E de repente, ou aqui embaixo, ou aqui em cima, na tela, algum lugar da tela vai estar o QR Code para vocês conhecerem a Bamberg. E agora, nessa época de final de ano, também já reserve o seu barril de chopp para ceia com a família, com os amigos, né? Confraternização da empresa também. Um beijo pro pessoal da Bamberg Campinas. Retornamos Come back. depois do Merchan. E a gente já falando desse lance do, né, o único, ser o único na empresa ali e tal, mas aí e é legal que, né, você conseguiu falar bem da sua intimidade, o quanto você avançou até chegar ao dia D e do dia D
você tá aqui, né? Tem uma grande mudança e hoje com a Remar. Ah, minha bebê. Hoje com a Remar. E aí é o lance que eu falo sempre, né? Parece que tá transbordando, assim, você precisa. É, não morro com isso. Compartilho com quem tiver a fim de pegar e eu fico feliz que eu tenho um bom, como é que se diz, um bom histórico, né, desse compartilhar de pessoas que fizeram um caminho, assim, de dizer, puxa, Cecília, esse dia não, final de setembro, dentro da empresa, a gente tem um grupo de afinidade que é de empoderamento feminino. Show. E nesse grupo me chamaram, eu e uma outra colega, para que nós falássemos exatamente de empoderamento feminino. E depois o que veio, né, de dizer assim, falas tu que tu pensa assim, que tu sabe que vai contribuir, mas tu não sabe o que vai fazer o clique na outra pessoa. As pessoas dizerem, e de tu sentar com uma pessoa, a gente costuma chamar de one-to-one, né, que tu senta, a pessoa marca contigo e vai lá e pergunta, e a pessoa foi lá e pegou aquilo que tu eu usei, foi uma das pessoas que eu usei, uma das ferramentas que a gente ousou pegar coisas de inovação e transformar em uma ferramenta que tu usa inovação dentro de carreira, Show. né? E aí eu tava testando essas ferramentas e usei com uma delas e em 30 dias depois a pessoa te dá um relatório de tudo que ela conseguiu fazer, que ela veio um tempo reclamando estava quase desistindo de estar ali ou de estar naquela posição na empresa. E aí de tu usar aquilo, a pessoa veio te contar. Eu digo, cara, não, eu não quero que tu me conte assim, eu quero que sentar contigo, tu me dá detalhes disso. Porque é aí que tu vê assim, puxa, o sonho que eu tinha não tá mais sendo só um sonho, tá também fazendo uma diferença e tá funcionando para outras pessoas. Porque o dia que eu e a Gabi, a gente não, foi a Gabi que trouxe. Esse que tu tá fazendo, isso é inovação. Eu digo, como assim? Aí eu fui conversar com profissionais que trabalham com inovação, que é mais de produto dentro de empresa. Eu Uhum. digo, me explica o que que é inovação, né, na essência. Aí esse papapá, eu digo, gente, mas será que não dá para trazer isso para dentro do desenvolvimento humano? E aí eu digo, cara, vou usar, vou fazer, vou botar. E a Gabriela disse, não, é sim. Aí eu digo, tá, mas que ferramentas que a gente pode usar? A gente foi lá. Começou a fazer brainstorming também, porque a Gabi trabalha com design gráfico. E eu digo, cara, gostei disso aqui. Vamos testar isso aqui, que é o duplo diamante. Transformamos lá, transformei numa ferramenta que tu usa, exatamente, traz um problema, um dilema. Então, no momento que a gente tira só da falácia da nossa mente, vamos botar isso no papel, transforma esse problema e vamos botar no papel. E a guria saiu com um plano de desenvolvimento e tá lá super feliz com um sorrisão e testei com outras também, porque aí eu testei uma até numa questão de relacionamento. Eita. E tu vê, cara, não é que funciona? E aí aquela coisa assim, é o que eu tenho. Pode não ser, mas nesse momento tá sendo transformador, tá sendo inovador no meu mundo, vou testar e vou botar para jogo. Aí tem a questão que eu ainda estou dentro do mundo corporativo, aí eu fui lá e fiz conversas lá dentro para saber, olha, estou fazendo esse meu projeto, tá, tá crescendo, tá tomando robustez, já tá tomando papinha, já tá com A 6. criança tá começando a andar, né? Tá Daí aprendendo a problema andar. não tem. Então tá, então aí cada vez mais deu o, a vontade, o impulsionamento de dizer assim, deixa eu ir compartilhar isso. O meu anseio é esse de não é tudo que eu aprendi, porque já se transformou muita coisa, né? Peguei coisas novas, mas de dizer assim, ó, vamos estar atenta para isso aqui, porque para que a gente crie os espaços de felicidade, a gente precisa estar consciente de algumas coisas, Uhum. daquilo que é a minha responsabilidade que é do outro. A do outro eu deixo com o outro, mas aquilo que é meu, eu vou pegar e vou dar um jeito de Eu transformar. tô com um negócio na cabeça aqui, que nas nossas reuniões, ou passou despercebido, eu tenho certeza que é a primeira vez eu ouvi agora. Que é o lance que você, né, trouxe inovação para a parte de desenvolvimento humano. A Remar é isso também. É, porque a gente. Exatamente. O que que é inovação? Inovação não é tu fazer algo novo, né? Inovação é tu pegar aquilo que tu já tem
e fazer de uma forma mais simples e melhor. Que é o que a gente vem falando desde o início. Uhum. Porque a maioria das pessoas acha que para fazer algo inovador tem que ser algo novo. Não, tu vai entender que tudo que tu precisa, tu já tem. Tu não precisa sair para buscar nada fora. E o que a gente faz dentro da Remar é fazer esse garimpo com a pessoa, que ela usar tudo que ela já tem, seja a formação, seja as próprias habilidades, entender o que ela negocia, para onde que ela quer ir, para onde que ela não quer ir, isso também faz uma diferença, e botar isso para jogo. Porque na hora que tu quer sair lá do ofurô, a única coisa que tu precisa é de uma mão para te auxiliar. E aí depois tu vai tomar o banho, e aí tu vai botar uma outra roupa, mas não é da noite pro dia. É uma construção. Que E é fique bem claro. isso que eu acho legal de quando a gente está conversando, porque a maioria das pessoas acha que tem que fazer mais um MBA, mais uma especialização, porque eu tenho que fazer. Não, se tu pode fazer tudo isso. O que acontece com muita, e principalmente as mulheres? Tu te torna um especialista em fazer curso e não faz nada com isso, que dá tudo no mesmo, só para dizer que tem, porque é bonito socialmente tu dizer que tu tem Mas não uma brilho. encontrou ainda espaço para aplicar isso, né? Não, e aí, porque tu tá fazendo mais um curso, isso aí já se torna uma cortininha, né? Tu não faz o próximo movimento, tu diz, primeiro eu vou terminar esse curso aqui, porque aí eu vou estar preparado para fazer isso aqui, só que a oportunidade já passou. E aí quando você termina, você fala assim, agora eu preciso mais desse. E Mas você tá eu sempre não, precisando, tá sempre externando e nada. isso é se tornar uma fuga. Ou o outro ponto é o perfeccionismo. Não vou fazer isso aqui porque não tá perfeito. Só que o feito é melhor que perfeito. Né? Existem estudos que que mostram, né, que um homem numa posição que está em anúncio, se ele tiver 60, 50% do que estão pedindo, ele vai lá e se candidata. Se a mulher não tiver 110, ela não vai. E é isso que faz com que cada vez mais se criem essas distâncias no mercado, porque no momento que o cara foi lá, ele que sabe assim, eu vou entrar e eu vou fazer na posição. A mulher, ela quer entrar na posição já sabendo tudo. Só que se tu já sabe tudo para aquela posição, tu vai para uma posição acima. Não é esse seu lugar. Né? E é essas conversas que eu gosto de ter e trazer a clareza para a mulherada, principalmente. Tem também o do sexo masculino, mas para a mulherada de dizer, Mas muito mais. cara, se tu já tem tudo que tu precisa para essa posição, tu não precisa estar nessa posição. Vamos por uma próxima. E aí tem o medo Eu do tenho desconhecido. medo. Mas eu não sei. Você Mas vai daí eles precisam aprender na conhecer a próxima. Maria Cecília e a Remar. Esse é o ponto. Sempre. Cecília, todos os movimentos não sabem. Gente, imagina tu ir para uma cidade que tu não conhece ninguém. Tu não sabe onde fica o mercado. Sim, sair do. E ainda no início, começando uma pandemia. Eu não tive Nossa. medo? Quantas vezes eu tive ideia de voltar dentro de casa, dentro de um apartamento, eu não tinha nem gás instalado, porque não tinha dado tempo. E eu de cara, mas eu sei que tem uma coisa que estar aqui vai fazer diferente. Eu tenho que me bancar nisso aqui. E como que eu me banquei? Aí usando a tecnologia, com a família, com os amigos, com duas anjas que Deus também colocou aqui em Dayatuba, que eram as únicas duas pessoas que eu conversava. E hoje aconteceu algo muito legal que eu não posso compartilhar ainda, mas aconteceu algo assim que era mais uma coisa que estava na fila das intenções do meu coração para esse caminho. Não resumindo, mas de tudo isso que você tá transbordando e passando e ajudando as pessoas, as mulheres principalmente, é a mensagem que, gente, dê o primeiro passo, que dá certo. Eu passei por tudo isso, né? E aí surgiu a Remar, 6 meses, enfim. Mas que a gente tá avançando. Eu adoro as reuniões que nós temos semanal, porque também é uma troca, eu aprendo muito, enfim, né? Mas a satisfação é que tá participando disso. E tu Né? pegou ainda no tempo. E por que remar, né? Porque brainstorm, Porque Remar. remar. Porque
quando tu quer sair, tu quer fazer algum caminho, tu quer fazer um caminho, somente pensando na questão de água, porque tem a fluidez, né? Tu precisa saber remar, porque senão tu vai ficar andando em círculos, né? Ou tu vai ficar à deriva. Então tu precisa saber os movimentos do mar. Cansa sim, dá uma canseirinha sim. Mas Mas tu vai chegar lá na outra margem. Show. Tu estabeleceu, quero ir daqui até lá, sabendo usar os remos. O que são os remos, né? São todas as coisas que tu já tem na tua... Todo mundo tem um cinturãozinho do Batman. Só que muitas vezes a gente não usa essas coisas que a gente tem aqui, a gente quer comprar mais coisas. Se a gente usar isso aqui que a gente tem para começar a fazer o caminho, a gente cria um músculo. Né? Que nem tu vai pra academia, tu começa a fazer musculação. A intenção é que tu não fique fazendo xixi nas calças, tu vai segurando a musculatura, mas daqui a pouco tu começa a gostar. Gente, vou botar a creatina no meu treino. E vou fazer né? mais alguma outra coisa. E aí, Vou enfim. começar a usar um whey protein pra melhorar. Fora o feijão, semente de feijão, nenhuma outra semente você planta e ela vira uma árvore, né, em uma semana e nada disso. E tu vai gostando, e aí tu vai vendo o resultado, porque não é da noite pro dia, tu vai precisar fazer, ou 3 vezes por semana tu vai pra academia pra te exercitar. Em 30 dias tu já vai começar a te sentir menos cansado. Em 60 dias tu já vai começar a ver algumas coisas ficando interessantes. E isso é que vai... E a mesma coisa é numa construção de carreira. Sabe? E não é uma coisa distante. Carreira sempre se falava assim, não, é só pro diretor, pro presidente. Não, cada um de nós que está fazendo... Que fez a escolha de estar dentro do mundo corporativo, porque isso também é... Tem gente que escolhe empreender... Tem gente que escolhe academia e tem gente que escolhe o mundo corporativo. Eu acabei escolhendo o mundo corporativo e gosto muito dele. Né? Então, mas só fala com as mulheres que estão? Não. Eu já fiz mentoria para empreendedor. É meio complicado, mas funciona. Né? Porque o empreendedor, ele se acha o cara e, o cara me ensinar. Não, se você me chamou, agora vamos conversar certo. Mas a gente sabe que dentro desse ambiente era um pouco mais difícil. Com todas as questões de diversidade, equidade e inclusão, é um momento perfeito para que tu estruture. Porque é legal tu fazer. Aí, às vezes, a gente tem as pessoas dizendo assim, mas me trouxeram para essa posição só porque eu sou mulher. Me trouxeram para essa posição só porque eu sou preta. E eu digo na cara, digo sim, nesse momento de construção que a gente está com o facão abrindo a mata, se você precisar ser um número, sinta-se feliz de ser um número. Seja. Porque tu que tá com a picareta na mão, abrindo espaço para que tenha mais mulheres, mulheres pretas, mais jovens, LGBTQIA+, quem seja o diferente para esses ambientes. Então, se houver a necessidade de ser um número, eu sei quantas vezes eu fui um número. E perfeitamente sei as ocasiões. Legal. Só que eu também soube usar isso a meu favor, entendeu? Eu sei que você tem, nesse momento, dentro do cenário que está acontecendo aqui, eu estou sendo chamada para evidenciar um interesse. Não tem problema nenhum. Vamos fazer essa troca, então. A gente, claro que tu não fala aquelas coisas, né? Mas eu sei. E isso que a gente, às vezes, tem que... não sei se é heroísmo, que eu não sei o nome correto disso, né? Mas da gente entender que a nossa colaboração para que... Por exemplo, a minha sobrinha neta talvez não passe por isso, porque a Duda já é um light skin, que a gente brinca, né, entre as amigas. Mas para quem tem filhas, né, que são pretas, retintas ainda, para que elas cheguem naquele meio seja normal. Que ela faça o teste do pescoço, que é uma das coisas que eu voltei dessa construção, né, que eu comentei contigo, que eu voltei encantada de Chicago, foi que tu olha... Em tudo quanto é canto tem gente preta. No sentido assim, estamos num restaurante. Porque se nós vamos num restaurante aqui, tu sabe que talvez seja... eu, tu e a Silvana e mais outra pessoa, vai ser nós 3. Se você errar a porta do banheiro quando a cozinha, é capaz de ser o pessoal te dar um uniforme, você tem que trabalhar. A nossa realidade ainda é essa, apesar de sermos 56% da população brasileira. E aí, de tu chegar nesse espaço de igualdade,
Nós temos que construir, nós temos que nos fortalecer, a gente tem que se conhecer, conhecer a nossa história, não endeusar, de querer todo mundo voltar, isso aí, mas de nos reconhecermos aqui. E para E isso, resolver aqui. a gente tem que estar juntos, né? E o que seria o juntos? É onde, para mim, o networking tem sido encantador. Que era uma coisa que eu ouvia falar e não exercitava. E o networking genuíno, o networking não interesseiro, né? Ele realmente interessado nas pessoas, É o nas movimento trocas. mesmo, né? Que é o que fez nos conhecermos, né? A gente se conhecer. Mandar um Que eu abraço pro Marcelo. conheci Marcelo Arruda, que ele é... é um cara fantástico, inquieto, fazendo um trabalho gigantesco com a diversidade I.O. E deixa eu te perguntar, a gente, né, não é o... Vou ter que falar, a gente não é o Flow, que a gente vai ficar 400 mil horas aqui, embora, enfim. Mas se a gente juntar todas as nossas reuniões gravadas, a gente tem vários episódios de podcast, É né? verdade, é E verdade. aí, assim, de bastante coisa que você falou, nossa, eu tô viajando muito mais do que eu já viajo de insights que você me traz quando a gente conversa. É, parece uma pergunta de praxe, mas. E você acabou de colocar aqui, né? Teve um acontecimento, mais um extraordinário que você não pode revelar, mas dentro do que você está fazendo hoje e das atividades com a Remar, você consegue se projetar daqui 5, pelo menos, daqui 5 anos, e falar assim, meu, olha que legal, era isso que eu queria de fato. Era mais esse impacto que eu queria. O Eu que que tem, o tenho que um que sempre sonho. passa assim quando você tá fazendo essas atividades pra gente deixar essa mensagem maravilhosa pro pessoal que tá assistindo o programa. Eu tenho um sonho de ter uma fundação. Uau. Eu já vi, eu vi o prédio, eu vi a estrutura, eu vi as mulheres lá dentro trabalhando no sentido assim, para elas, uma fundação, não Tá. que Algo para que que você gerem. inicie e depois É, tem uma. eu tenho esse, Seja um eu já organismo vi, vivo, assim. eu tenho esse. E de. Eu tenho um desejo, eu acredito que eu vou realizar, porque tudo que eu tenho intencionado pode demorar, mas está acontecendo, que é de fazer aí sei lá, um evento, porque aí a Remar já mudou, já criou, mas lá na universidade, lá na Unicinos, no auditório que tem lá na Unicinos. Você vai fazer. Legal, olha, teve um episódio que a gente tá gravando hoje, mas o episódio que tá passando hoje, quando eu fiz essa pergunta, eu falei assim, eu tenho a vontade de casar e ter uma família, ter mais filhos. Uau, porque a gente, né, sempre traz profissionais falando assim. E aí eu recebi essa. E gostei do que você falou, de ter esse instituto, de ter. E ainda ele tem o nome da minha mãe. Eu vi nitidamente, claramente. Olha a porta, eu sempre falo nos episódios, a porta que a gente bate, ela abre e a surpresa é muito maior e melhor do que a gente imagina, né? É, eu sei que que coisas grandes vão sair de tudo, porque tudo isso tem acontecido, tá se conectando de uma forma muito legal, muito linda, muito bonita, sabe? Show. Eu tenho certeza absoluta, eu sinto isso, É o eu sinto. movimento que você faz e que você fez. Eu, né? Hoje, de começo, não fiz o movimento que você faz, mas bate aí, Deusão, você é maravilhoso. Sempre me surpreende. É, Com legal uma demais. vontade enorme de não finalizar, mas eu vou finalizar no alto, fazer que nem Pelé. Pelé parou no auge. Foi muito melhor do que as nossas reuniões, embora eu sempre, né, gosto das nossas reuniões, mas feliz de te receber aqui, Eu também. escutar um pouquinho mais dessa intimidade, sua trajetória, dessa história maravilhosa. Poder se apresentar para o público, que eu tenho certeza de que quem vai assistir vai curtir. E eu acho que vai ser um gatilho legal para essa galera. Tipo, nossa, também posso dar esse passo, esse primeiro passo e continuar, né? Criar essa trajetória também, quem sabe contar, enfim, Eu acredito que que as coisas sim. acontecem. Acontece. Quando a gente tem que intencionar, a gente tem que ser claro no que a gente quer, Sim. né? E isso que está acontecendo aqui hoje foi algo que
eu intencionei. Eu não sabia direito que rumo vai dar, mas eu sabia que ia se construindo, sabe? Sabia que eu não ia levar isso pro túmulo, sabe? Sem compartilhar, sem criar. Eu creio que eu tenho assim comigo que a Remar vai me levar até remando, né? Nessa muito mais longe até do que eu já desenhei. Se tu fosse me perguntar assim, Cecília, tu já atingiu o teu nível de sucesso? Eu vou te dizer que sim. Porque, e qual é o teu nível de sucesso? De, cara, hoje eu tomo café sentado na minha casa, porque a vida inteira, né, por estar nessa loucura na construção, eu sempre tomei café na fábrica, na mesa de escritório, né? Mas é porque a definição de sucesso é cada um que faz. Sim. Mas eu ainda acho que dá mais um caldinho, sabe? Tem mais uma moedinha, tem mais um Tem, gás. tem. Então, de repente, vou. Acho que o maior desses é essa visão que eu tive desse instituto, dessa fundação, trabalhando e construindo com outras mulheres, fortalecendo. Não porque mulheres, porque, gente, Porque sim, não. porque sim. Teve Acho que uma não época. cabe uma explicação assim ou uma resposta por quê. Enfim, deixa a galera brisar e de repente, como tá registradíssimo, as pessoas vão ver daqui Não, X houve uma tempo. época que eu queria trabalhar com mulheres pretas. E aí as amigas, outras pessoas diziam, mas por que só essas? Eu digo, puxa, é verdade, né? Então, vamos abrir isso. Mas se tu perguntar assim, mas tu não faz mentoria para homens? Faço. Mas se tu perguntar assim, que o meu olho brilha e que eu fico caçando, que eu acordo no meio da noite, levanto, volto, vou lá no meu escritório, pego um livro, vou separar isso aqui pra fulana. Isso aqui eu vou trabalhar com a Beltrana, é de trabalhar. Porque eu acho que é onde a gente tem uma carência ainda hoje, né? Eu sei que tem muita gente trabalhando, não me vejo o alecrim dourado nesse mar, sabe? Eu sei que eu tenho algo que é diferente, que é legal, que as pessoas gostam, que faz Sim, diferença. Mas eu acho que é o que meu olho brilha, meu coração canta e sinto show. muito. Cecília, gratidão. Eu que te Muito agradeço. obrigado. Feliz De demais de estar verdade, que aqui. bom. Mas essa. Eu E nem fiquei agora. nervosa. Achei que ia ficar nervosa. Ah, Cantador de gente, ninguém fica nervoso aqui. maravilhoso A deles. energia desse lugar, quem cast, meu. Só faltava um chimarrão aqui. Era bem Olha legal. aí, Duca, fica essa, hein, produtor. Só faltou chimarrão. Faltava um chimarrão. Com chimarrão aqui a gente não sai daqui hoje. Produtor, onde eu mando um beijo pra galera? Aqui. Gente, mais um. Maravilhoso, te amo, Deus. Caramba, que gostoso que foi hoje. Vocês estão em cast. Espero do fundo do meu coração que vocês tenham amado esse episódio, porque eu gostei. Aqui, ó. Feliz, muito Com o nome de obrigada. princesa, tá? De novo. Maria Cecília. Na descrição vai estar aqui, ó. Mar, para vocês conhecerem ela, conhecer a empresa dela. Tudo isso que ela contou aqui, porque é fantástico. Tô participando disso e vai ficar muito bom. Um beijo pra vocês.